Olá, tudo bem? O programa Rafael Abud, Violência Zero, a hora do basta. Tem a grata satisfação de receber aqui Mila Moreira, que é uma pessoa incrível, experiente em televisão e também vítima de violência e vai contar tudo aqui para nós. Tudo bem, Mila? Tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa falando com os seus telespectadores. Ótimo, nós queremos estar tornar natural falar de violência, porque as pessoas se inibem, eu não vou. Eu sei, conheço a história delas e falo, você tem que falar, tem que tirar isso de dentro de você para você se proclamar sua independência, para proclamar sua liberdade, senão isso fica te escravizando. Eu sou psicanalista, sei a consequência disso. Mas eu não vou, eu não sei, sabe? Sim. Esse silêncio também é violência, você não acha? Com certeza, com certeza. Nunca se cale, né? A gente já fala isso há tanto tempo. Não podemos nos calar, né? Infelizmente é algo ruim, né? Vamos colocar aí, como o senhor, como psicanalista, você, né? Parece que já virou praticamente uma epidemia, praticamente uma pandemia, né? De tantos atos violentos. Não para mais, pior. E quanto mais noticia, parece que mais ensina e mais piora, né? Parece que ensina a fazer mas não acontece nada mesmo. O cara fica lá um pouquinho, já sai, demora para julgar, ele tem um advogado bom, ele paga fiança, né? Cria um ciclo vicioso, não é? Então, o que precisa para consertar? O que você, por exemplo, gostaria que fosse feito? Porque a opinião da mulher, que é hoje a maior vítima de feminicídio, tem muito mais feminicídio. O que você acha que precisaria ser feito na sociedade? Não de coisa de repressão, de sacrificar a vítima não, o agressor, mas para solucionar, para transformar aquilo numa coisa de normalidade. Isso é o novo normal. Desculpa, novo normal não existe. O violento que está assim sutilmente se transformando com um rótulo novo. Então, nós precisamos mostrar para eles que eles estão exagerando na dose. É muito triste, né? Ainda mais essa semana. Eu acho que diariamente a gente recebe tantas notícias trágicas, notícias as quais ceifam vidas, né? Notícias às vezes que você, mulher, está aí trancafiada sem poder falar. E a gente sempre acaba falando, né? Não se cale. Quando você se cala, você acaba muitas das vezes dando força para essas pessoas. Então, o que a gente está tentando falar aqui é não se cale. E você, agressor, né? Você tem que falar como os agressores. Ou agressora. Ou agressora também, né? Vocês que são agressores. Lembrando que todos vocês saíram de uma mulher, né? Quem dá a dádiva, né, de uma mãe, de uma mulher parir, de uma mulher chegar ao tempo de gestação e ter o seu filho, é divino, né? Extremamente divino. Para muitas é um sonho, para outras é uma realidade e para outras é uma fatalidade. Então, muitas das vezes a gente fica triste. Eu por ter passado, e tantas outras, né? Hoje nós temos projetos aí que salvam vidas, para que essas pessoas possam ter um local ter um local ao qual ela possa estar realmente, né, sendo ouvida, para que ela possa não ter culpa, para que ela possa continuar. Então, para você, agressor, lembre-se, você saiu de uma mulher. E mães, né? Eu sempre falo. Muito bem lembrado, diga-se de passagem. Você está ouvindo, né? Presta bem atenção, porque nós não podemos perder o comprometimento e a visão da origem. Se a gente estiver transfocando a sequência natural dos fatos, não vai haver mais mundo. Daqui a pouco nós estamos contribuindo para destruir o mundo. E nós não fomos feitos a imagem e semelhança de Deus para fazer esse tipo de coisa. Então, para você homem ou para você mulher, que é agressor, porque muito se fala, né, óbvio, eu também como vítima, muito se fala da mulher, da família, mas lembrando que vocês precisam de cuidados,
né? As pessoas refletem muito o que elas viveram. E eu não estou passando a mão na cabeça do agressor, certo? Sim. Mas sim tentando ver e falar com vocês, assim, o porquê que você é tão agressivo? O que aconteceu na tua vida? Né, para que você possa estar hoje, né, propagando esse mal. Lembrando também que muitas crianças aí, para vocês, mamães e papais, crianças que maltratam animais, crianças que já cometem bullying, crianças que fazem tantas coisas, têm uma grande possibilidade de virar um agressor. Aliás, ela já está agredida desde pequena, né? Porque o cérebro dela é vamos chamar assim, né, como se fosse um computador que ainda não tem nada gravado e vai começando a gravar essas coisas ruins. Sim. E aquilo passa a ter normalidade na vida, na segunda infância, na terceira infância, na vida de jovem. E quando foi menos espera, essa violência começa a sair pelos poros. Sim. Né? Então, o primeiro sinal aí, né, para mães, pais, tios, avós, né, que hoje também, entre aspas, está muito normal infelizmente, as mães estarem solo, né, o primeiro sinal, tentem ver. Então, esse agressor, ninguém nasce agressor. Como ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce bandido, ninguém nasce nada. Tudo é um ciclo de aprendizado. Com certeza. Então, eu sempre falo que o mal tem que se cortar pela raiz, então vem de base. E essa base que a gente sabe aí, quantas mulheres, né, como solo, ou então crianças que estão sendo criadas sem ter uma base familiar, acabam fazendo essas ações, repetindo ações as quais elas viram, e isso tem tratamento, né? Fora pessoas que têm doenças, né, psicopatias e entre outras coisas, se você quiser, você pode mudar. Lembrando também que, infelizmente, a maioria das pessoas e esses agressores ou agressoras são adictos ou fazem uso de algum tipo de droga ou de medicamento antidepressivo, ou então tem alguma compulsão. Tem tantas coisas, né? Ou uma coisa de cada 3, 4 coisas. Isso. Ela não é ela mesma. E ela acaba se transformando, então isso tem tratamento. Mas agora eu vou falar um pouco, né, se você deixar, sobre o meu, claro, né, infelizmente, o que aconteceu comigo. Porém, eu falo felizmente, porque senão eu não estaria aqui. Né? Eu sou um misto de todas as histórias que já aconteceram. Em 14 de abril de 2007, o meu segundo relacionamento, que é o pai do meu filho mais novo, ele tomou uma atitude a qual, né, que ele queria dar o fim na vida dele e dar fim na minha vida também. Eu tive uma sequela, fiquei internada há muito tempo, fiquei sem andar, entre outras coisas. Ele simplesmente parou a moto na pista e o caminhão passou por cima de nós. Ambos estamos vivos e eu sou grata por isso, né? Ainda tenho N problemas, coluna, entre outras coisas, porém, Deus e o universo e essa energia, né, foi tão boa que eu continuei aqui. Hoje eu vejo meu filho já crescido, né, esse mês agora de novembro fez 25 anos, a minha família, entre outras coisas. Porém, o pai dele é adicto, né? A família dele é de adicto e eu não estou passando a mão. Nós tentamos várias vezes para que ele fosse fazer um tratamento e outra, ciúmes, né? De posse, ninguém é propriedade, nós temos que amar, se amar primeiramente para poder respeitar e ser amada. Então aconteceram N fatores, o dele foram N fatores juntos, né, que fizeram com que ele fizesse essa atrocidade com ele mesmo, porque sabe por quê, Rafael? Eu continuo vivendo, até já tive momentos, um outro também que não deu certo, né, e eu falo que a vida é essa experiência, e muitas das vezes as pessoas vão falar assim, o problema está com você. De repente o problema está comigo que não aceito, né, um grito, porque começa assim, de um grito, um empurrão, daqui a pouquinho um salavanco e entre outras coisas, e até que aconteça o algo pior ou, infelizmente, uma fatalidade. Porém, como eu disse, existe isso, né, dessa coisa de ter outros fatores. O dele, por ser adicto, né, alcoólatra, e entre outros entorpecentes, depressivo também, porém, lembrando que eu não tenho problema com os problemas dele, nós tentamos, a gente tenta esse resgate, mas a pessoa tem que querer, por isso que eu comecei falando sobre o agressor, né? A pessoa tem que querer
E tem que entender e se entender que, na realidade, o que ele está fazendo nada mais é do que passando essa cela que ele tem, porque ele está preso também, ou ela está presa também, né? Deus deixou o amor, né? Deixou a esperança. Eu não vejo assim como uma pessoa consegue viver achando que com outra é uma posse. Igual aqui, nós estamos nessa exposição maravilhosa do Roberto, né, o qual eu faço parte também. Isso daqui, quem quiser, dá e leva para tua casa, pode dar de presente. Então, é um objeto. Então, quando a pessoa começa a achar que o outro é uma propriedade dele, ele acaba fazendo inúmeras funções e inúmeras coisas que acabam, né, trazendo ele mais preso do que a própria vítima. Né? É muita posse que, infelizmente, faz com que as pessoas acabam fazendo essas atrocidades. No meu caso, eu sobrevivi, né? Então, estou aqui. Se eu Você sobreviveu, não, você nasceu de novo. Eu falo que além de nascer de novo, mas eu sobrevivi para viver. Né? Porque existe uma coisa de você sobreviver e né, viver, nascer de novo. Exatamente, viver. Então, exatamente. Porque você não carrega a expressão de vítima, você superou. Não, com certeza, mas eu não... E vou falar também assim, foi bom, porque hoje nós temos os trabalhos que nós temos, então eu não posso reclamar. Aquele dia, aquele momento, aquele horário, era para ter acontecido aquilo, para hoje eu estar aqui. Acho que é isso, nós somos o reflexo disso na vida, né? Tudo que acontece conosco nós somos 100%. Eu sou 100% responsável pelos meus atos, todas as minhas atitudes. Sem dúvida. Porém, quando nós estamos com outro ali, existe uma parcela, 50% de um, 50% de outro. E a minha parte boa, eu falo, é que eu nunca aceitei, né, ser amordaçada ou ser ali, não, você vai ficar num abrisco. Isso daí também, para a pessoa que é agressor, é como se fosse, né, não, então a pessoa não está me querendo, então agora vai ter que querer, para ele é uma ofensa. Mas muitas vezes vamos chamar assim, o candidato ao agressor, ou o agressor ainda em... informação, né? Em silêncio, ele vai capitalizando aquilo como se fosse uma preparação para tomar o bote. E ele, em orgulho, não quer tomar o bote, ele quer dar o golpe, por exemplo, né? E nenhuma coisa nem outra resolve. Por quê? Eu costumo dizer, num casamento, eu entro numa relação e represento um. A minha mulher entra num relacionamento comigo e representa um. 1 mais 1 dá quanto? 2. Ora, mas já estava dando 2 antes da gente se unir. Se uniu para continuar dando a mesma coisa? Tem que dar mais que 2. Eu tenho que fazer ela feliz e ela tem que ter o desejo de fazer eu feliz. Isso já é um mistério para a vida inteira. E eu preciso entender o ser humano mulher que ela é e fazer com que ela seja cada vez mais daquele jeito e não cada vez menos daquele jeito para me agradar. Porque quando eu morrer, ela se torna um zumbi, porque ela não foi ela mesma. Com certeza. Né? E eu sou mortal. E os homens precisam entender que existe uma diferença entre o homem e a mulher e trata a mulher como se fosse outro homem. Entendeu? E a mulher, tudo é diferente. Além dela ser superior em compreensão, em resiliência, em visão, em paciência, ela não gosta de falar, de se queixar da violência, porque ela acha que ele vai mudar. Não e muda. Continua. Não, então, não. Isso que é o problema. Né? E a vida dela vai ficando completamente coberta de lições de violência que ela acaba se afetando. Física, mental, né? E procura compensar de alguma outra maneira, até que ela se torna agressora de si mesma, comendo mal, judiando dos filhos, porque não percebe, né? Ferindo, porque essas coisas são como se fosse um macaquinho que ia pulando de costa em costa, né? Espiritualmente isso tem uma raiz, e a gente precisa quebrar, isso se chama uma maldição, né? Quebrando a maldição, a gente se liberta. E mesmo havendo o perdão e não querendo mais ter a relação, ótimo, nós estamos criando um registro de relacionamento para a comunidade, a sociedade, registrar na hora o relacionamento. Você entrou numa relação com uma pessoa,
Você entra no site, vai ter inteligência artificial, preenche todos os dados e fica aquela relação cadastrada. Ele foi violento, você vai lá, registra, mostra as cenas, faz toda a reclamação. Porque se você declara o fim do casamento e ele vai buscar outra vítima, Sim. ela entra e vê a capivara dele e já fala, não, aqui não. Né? Você acha que seria uma solução boa para pelo menos minimizar o feminicídio? Com certeza. É uma das coisas que, né, é um trabalho desse, o qual vai estar ajudando, e principalmente aí para as mulheres que têm esse acesso, porque quando a vítima ela está totalmente dominada, muitas das vezes o agressor não deixa ela ter acesso à internet, né? Então isso é algo também preocupante. Muitas ficam em cárcere privado, existe, né? A gente está vendo isso todo dia, e entre outras coisas. Então tem que tomar cuidado com isso. A sociedade paciente e recusando a sair da toca deixa o espaço livre e a violência hoje aumentou de tal maneira e tem tantas formas e tem tanta incidência que eles não têm mais medo de polícia. Você vê que eles estão dando pouca importância para a polícia, estão fazendo do jeito que eles querem, do jeito, né? Com armamento pesado, com estupidez, matando por qualquer. Primeiro mata, depois pergunta o nome. Né? E nós precisamos inventar um novo modo de trabalhar isso aí na sociedade para pessoas maravilhosas como você se libertarem e terem também o direito de ser feliz. Né? Quando for ter um relacionamento, procurar ter uma informação mais sólida sobre a pessoa. Sim. Hoje as coisas são muito rápidas, conhece a pessoa, na mesma noite já vai para a cama. Né? Se eu começar a ler um livro do fim para o começo, eu não vou entender o livro nunca, eu tenho que dar um passo de cada vez. Sim. E quando tem os filhos, não é mais importante nem o homem nem a mulher, é a família. E eles não foram treinados para isso, eles não querem perder o jogo, eles estão num jogo. Sim. E tratam a mulher como se fosse outro homem. Isso daí é um tratamento que a sociedade precisa receber. Nós precisamos achar um meio de transformar isso, mesmo que seja um conta-gotas, mas começando a fazer a diferença, cada um fazendo a sua parte. Sim. Quando você está... você ainda falta falar um pouco também sobre o seu trabalho na televisão, que sim. Também tem, né, outros tipos de procedimentos que você estava falando nos bastidores, que também tem uma série de coisas que você gostaria de falar. Sim. E que representou violência na sua vida. Então, a palavra é sua. Então, eu quero agradecer novamente, até mesmo porque é uma oportunidade. Eu tenho a pegada cultural da Mila Moreira, o qual agora nós estamos fazendo trabalhos quando tem os movimentos afros. Esse ano nós fizemos o Julho das Pretas. Preferi assim porque nós tínhamos uma programação que era toda quarta-feira, né, que era muito mais cultural, entre música e entre outras coisas, e por necessidades familiares nós precisamos dar um tempo. Então, estamos retornando. Até mesmo porque fica meio puxado, né? Infelizmente perdemos pessoas da família, não foi no Covid, foi pós-Covid, e que precisamos repensar e nos reorganizar. Então, esse ano eu consegui fazer esse especial, mas eu agradeço aí a todos aí que estão ainda esperando que a gente volte para podermos dar essa voz. Porém, os nossos trabalhos, eles continuam. Nós temos o Mission Kairos, em África, há 28 anos, né, que é um trabalho que nós temos no sul da África, o qual nós aportamos para crianças, que hoje a maioria já estão adultos, e alguns aqui no Brasil já trabalhando como médicos, doutores, como também em outras áreas. Que maravilha, puxa vida. Parabéns. E estilistas, e moda, e produção cultural, entre outras coisas. E eu fico muito feliz, né, por sermos a continuação, como eu sempre falo, né, meu saudoso pai, Zé Pretinho. A banda do Zé Pretinho chegou para... Ele está dentro de nós, ele partiu em 96, porém ele está aqui conosco, e nós continuamos essa missão. Sobre o feminicídio, tentativa de feminicídio, entre outras coisas, eu sempre falo, mulher, eu sei que é difícil, mas não é impossível. E olha que eu nunca me calei, e eu nunca aceitei. Porém, o desespero do agressor, né, do narcisista, do manipulador, faz com que ele faça tanto mal para ele e muito mais mal para você mesma. Então, procure ajuda. Eu tenho certeza, né,
que você tem. E outra, ele falou sobre uma coisa, sobre esses relacionamentos relâmpagos, entre outras coisas. Nós temos a liberdade. É claro que nós temos. Mas para que a gente possa ser uma mulher liberta, ou um homem liberto, uma criança liberta, a gente não pode deixar com que essas pessoas consigam entrar na nossa vida. Então, antes de você ter um relacionamento, procure, né, o site o qual ele falou, que é para procurar sobre a ficha, né, e entre também no STJ, que é uma das coisas que nós também trabalhamos. Eu trabalho nos presídios aqui de São Paulo, do Rio, de Recife e do Uruguai também, com projetos sociais. Tente se informar. Não acredito, não existe chapeuzinho vermelho, não existe o príncipe encantado, e o sapo não vai virar príncipe. E o Papai Noel também não existe, nem o coelhinho da Páscoa. Então, de repente, a sua carência afetiva, principalmente a mulher negra e o homem negro, eles falam muito mais dessa carência, né? Demorar-se ver, demorar-se entender como pessoa, demorar essa formação, né, até mesmo financeira, entre outras coisas, que traz essa fraqueza. Então, fique atento a isso, fique atento a esses gatilhos, né? Antes só do que mal acompanhado, não é apenas um jargão, é verdade. Melhor você só. E outra, entre o rompimento de um relacionamento ou outro, a psicanálise, a psicologia explica, espere pelo menos 1 ano. 3 meses é a tal dita paixão, 6 meses começa, né, a virar essa paixão e o romance, entre outras coisas. Até 1 ano, até 3 anos é o amor. E depois já fique ciente, para vocês que estão mais apaixonados, né? Relacionamento não é um mar de rosa e não é só amor. Mas ele tem que ser carinho, compreensão, respeito e nunca agressão. Eu conheci nos Estados Unidos um homem que, quando era criança, morava na fazenda com a família e ele apanhava do pai de corrente. Sim. Triste. Ele cresceu com esse trauma e ele resolveu dar um basta nisso, não se voltando contra o pai. Ele começou a educar os potros de uma maneira diferente, que o pai dele batia, dava esporada, daquele tratamento dos antigos. E ele começou a caminhar no redondel com o potro. O redondel é aquele, sabe, o né? abrisco do cavalo. E ele caminhava conversando com o cavalo. Enquanto o método antigo levava de 3 a 6 meses para o potro deixar montar, ele conseguia montar em 40 minutos. E ele se chama Robert Monte, e ele veio para o Brasil dar palestras para fazendeiros ensinando esse método, e que ele lançou um livro aqui chamado Violência Não é a Resposta. Então, se ele conseguiu fazer essa diferença, quebrando uma tradição de séculos de maltratos aos animais, que agora é maltrato, antes não era, e descobriu um novo método, imagine o ser humano, então, como que pode ser treinado para ser muito mais, e com aquela opressão ele vai ser muito menos, cada vez menos, porque ele vai ficar com aquele peso dentro da cabeça, aquele estigma, aquela mágoa, tudo que ele ouviu, tudo que ele viu, tudo que ele presenciou. Não é? Se você estiver num metrô lotado, num ônibus, numa exposição, numa festa, e passar um cara com uma maquininha de chupa-cabras e pegar o seu saldo bancário, é violência? Com certeza sim, vai pegar pouco, porque o meu sempre está bem no mínimo, está em 50. Nosso programa está dando um brinde, que é uma carteira laminada, que você põe o cartão aqui dentro, sim, não pega no chupa-cabras, não pega nem na maquininha, você tem que tirar o cartão daqui. Sim. E é um modo de nós darmos um passo contra a violência nesse roubo que está se proliferando cada vez mais e que limpa o saldo, leva o dinheiro e a dignidade da pessoa. E agora você está... E tem aí nossos indicativos. Olha, gente, isso daqui é super útil, viu? Muito principalmente útil. Aí para nós aí que vivemos essa correria do dia a dia. O meu realmente vai levar menos que 50 e às vezes até eu prefiro... Gente, eu ainda sou adepta, vou mostrar para vocês, ao dinheiro de papel. Eu gosto de dinheiro de papel. E eu também só ando com 40 e 50. Se levar, vai levar pouco. Isso aí. Eu gosto de dinheiro de papel. Você está
colocando o limite. A pessoa tem que começar a descobrir um método. Por quê? Com certeza. Agora, descobrir um método e guardar para si não é tão sadio quanto botar a boca no trombone e ensinar outras pessoas. Puxa, que legal, então vou fazer isso também. Né? Muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço. E Deus abençoe e prospere. Você é uma pessoa iluminada e maravilhosa. Somos. Quer dar um recado final para os nossos telespectadores, fazer seus indicativos para quem quiser fazer um contato com você? Pode, a palavra é sua. Primeiramente, eu quero agradecer você, Rafael, e a sua equipe maravilhosa, e a todos vocês que vão estar assistindo. Meu nome é Mila Moreira, MYLLA Moreira Oficial, o Instagram, 11 960 72 0447, é o meu zap. Lembrando aí que nós temos projetos e trabalhos sociais. Sou diretora de Política e Negócios, então o ano que vem já estamos aí viajando aí pelo Brasil, fazendo campanha, e especialista em produções afrodescendentes, né, ou afro-indígenas. Sou ribeirinha do Vale do Ribeira, então um beijo Vale do Ribeira, sabendo aí que nós temos mais de 27 quilombos e a maioria está tentando, né, ser normalizado. Mas o que é o normal? O normal é terem leis para que nós possamos poder trabalhar nas nossas terras de dignidade. Né? E violência, vocês já sabem, passou por esse sistema de violência, denuncie. Quero mandar um beijo para a família, né? Meus filhos, meu amorzão, minha mãe, que fez 80 anos esse ano, e para todos os telespectadores e para quem for assistir. Depois de ouvir esse depoimento maravilhoso, você vai ficar aí parado? A gente de mudanças tem um lema: tudo menos ficar parado. Senão você vai ser agente de mudança que não faz mudança nenhuma. Como é que nós vamos botar um breque, um basta nessa violência? Eu estou fazendo a minha parte, a Mila está fazendo a parte dela, e você, pense nisso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Querendo marcar sua entrevista, nosso WhatsApp é 95802-5350, prefixo 11. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. Tchau.